Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a hora da gente fazer uma rápida recapitulação da lição dessa semana, do guia de estudos dessa semana, que tem por tema, né, esse trimestre, essa série, essa temporada, Administradores Fiéis. A gente está falando, claro, sobre o tema da mordomia. E quando a gente fala de mordomia, né, já vem aquela história de dinheiro, de dízimo, de oferta, e estão assaltando a gente, e a igreja só quer saber do meu dinheiro. Só que, como a gente sempre bate na tecla, mordomia tem muito a ver com a nossa vida como um todo, e não simplesmente a parte financeira, né? E claro que, assim, mordomia vai desde a ofertinha que você coloca lá no seu envelopinho, ou que hoje em dia é o Pix, né? Você faz o Pix lá para a igreja, e aí tá tudo certo, mas, na verdade, mordomia tem a ver também com como eu administro os recursos que estão comigo. Não só aqueles que eu dei para a igreja, ou que eu, né, entreguei ali no altar de Deus, mas aqueles que ficaram comigo, como eu administro isso? Especificamente hoje, na lição de número 5, no quinto episódio, a gente vai falar sobre lidando com as dívidas. Tema muito importante, é um tema, na verdade, que está em voga hoje em dia, quando você abre o YouTube, o que tem de influencer aí de finanças, né, de enriquecimento, de não sei o que mais das quantas, de liberdade financeira, muitos deles vão falar sobre esses assuntos, e a Bíblia já falava disso há muito tempo também. Né? A Bíblia diz que, na verdade, a gente, de fato, é responsável por tudo aquilo que gira em torno da nossa vida. E como administradores fiéis, nós também administramos aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus coloca diante de nós. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da dívida pessoal e de que forma a gente deve administrá-la, de que forma a gente deve cuidar dos recursos que Deus colocou à nossa disposição também, tá certo? E para me ajudar, mais uma vez, nessa conversa, eu chamo ela, Maiara Costa. Mais uma vez, bem-vinda, Maiara. Fala, amigo, tudo bem? Belezinha. E aí, como é que estão as dívidas? As dívidas estão sob controle, estão aqui, fiéis, né? Fiéis E e aí, né? permanentes e persistentes e presentes, né? A dívida Rexona, né? Não te abandona. Exatamente, a dívida é igual gordura localizada, rapaz. Tudo deixa você, menos elas. Menos ela, né? Exatamente. Também vem sofrendo com esse problema. Dívida calórica a gente não tem, né? Só Não, superávit calórico. exatamente, caloricamente falando, superávit está poderoso. É isso aí. E interessante que, Mayara, que a lição colocou como verso dessa semana, que Provérbios 22:7, que diz: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. De novo, a gente está lendo aqui um verso de Salomão, uma sabedoria popular, né? Sim, Lembrando aos nossos amigos que sempre estudam a Bíblia que Provérbios ele não é uma lei universal. Provérbios são observações estatísticas probabilísticas sobre o mundo. Né? Então, são verdades no sentido de uma verdade ampla, mas não uma verdade taxativa, né? Uma verdade obrigatória, assim, que, tipo, em toda e qualquer circunstância vai ser aquilo. Mas, na maioria das vezes, quando você observa, a situação vai ser daquele jeito. E aqui, o autor já começa falando pra gente que o rico domina sobre o pobre. E aquele que empresta, né? Pega dinheiro emprestado do outro, se torna servo daquele que empresta. E essa verdade ela pode ser extrapolada para muita coisa na nossa vida, né? sim, sim. Acho que uma das piores coisas, assim, é essa questão da gente ficar dependente, Uhum. né? Então, assim, a dívida, ela causa dependência. Você fica dependente, né, de quem emprestou, né, dinheiro. Não só dependente, né? É o que o texto bíblico fala. Você se torna um escravo. Uhum. Então, eu achei legal porque em Provérbios vai ter muitos conselhos falando sobre essas questões. E é como você falou, né? Provérbios, eles são conselhos são conselhos éticos, né? Sim. São conselhos de comportamento. E é bem interessante que num ponto ele fala uma determinada coisa, e pode ser que daqui a pouco ele mude aquilo que ele falou anteriormente, porque a situação mudou. Sim. Então, o livro de Provérbios ele tem essa fluidez, mas em relação às dívidas, os textos, né, os conselhos que vão aparecer ali, eles dificilmente eles vão mudar sobre essa questão, né? Porque é meio que uma regra da vida, né? Quando você olha essa questão da dívida, a pessoa que, né, que pegou emprestado, que está em dívida para com alguém, para com alguma circunstância,
ela está à mercê daquela pessoa, né? Então, assim, como é que você vai, assim, dizer não? Por exemplo, vamos pegar a situação, né? Eu peço dinheiro emprestado para você, uma grande quantia, para pagar aqui meu cartão de crédito, que o juro é bem maior e tudo mais, e aí você tem um dinheiro na poupança, aí você me empresta. Aí, beleza. E aí, combinei de pagar em 3 meses, deu 5 meses e eu não paguei ainda. Mara, aguenta aí, eu tô apertado aqui, mas eu vou te pagar, fica tranquilo, né? E aí, um belo dia, você fala assim, Isaac, eu queria ajuda com a mudança aqui, porque eu tô mudando de casa, eu queria que você me ajudasse. Cara, como é que eu vou falar não? Às vezes eu não posso. Eu realmente não posso, mas, poxa, eu te devo dinheiro, então eu tô em dívida com você. Moralmente, como é que eu vou falar não? Então, meio que assim, vai ser muito difícil eu passar a dizer não para certas coisas, às vezes propostas indecentes, né, no sentido de coisas que eu realmente não posso fazer, que vai me colocar em situações muito complicadas, e eu não posso dizer não, porque eu estou em dívida com aquela pessoa, né, e eu tenho que começar a aceitar tudo, claro que, né, limite é limite e tudo, mas fica muito difícil. Por quê? Porque moralmente você está em dívida com aquelas pessoas, né? No tempo bíblico, inclusive, as pessoas iam para a prisão por causa de dívida. Né? Às vezes Exatamente. elas vendiam a sua própria vida como escravos, assim, para poder pagar suas dívidas e tudo mais. Realmente, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente percebe a gravidade que era ter dívida com alguém. E quais as terríveis consequências, né, Uhum. do não pagamento dessa dívida. Do não pagamento dessa dívida. Podia perder filhos, esposa, bens, né? Então, assim, era uma coisa bem, bem grave mesmo. Mas, em contrapartida, também a gente encontra, dentro das leis de administração lá, a gente encontra o tempo, né? O tempo que essas Máximo, né? dívidas poderiam ser perdoadas, né? Por exemplo, se a gente for para Levítico, capítulo 25, que está dentro do contexto da aliança, né? Lá Uhum. a gente tem Deus dando conselhos sobre como as coisas deveriam ser administradas pelo povo e como que os devedores deveriam tratar aqueles que deviam para eles e por quanto tempo a dívida iria durar e por quanto tempo depois a dívida iria caducar, né, vamos dizer assim, ou melhor, ser perdoada, né? Uhum. Agora, antes da gente continuar, quero lembrar você, amigo que acompanha sempre a gente aí, se você se sentir em algum momento abençoado, edificado pelo conteúdo que a gente traz aqui, não se esqueça de deixar o seu curtir aí, o seu joinha, se inscrever no nosso canal e quem sabe compartilhar esse conteúdo também com outras pessoas, porque é gratuito, não gera nenhuma dívida, a não ser, como diz Paulo, o amor, né? Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor, e é isso que a gente tenta trazer aqui, amor. Mais amor, Corações, por né? favor. Dívidas de amor com as pessoas, né? Enfim, e a gente traz esse conteúdo com amor no coração. E se você quiser retribuir aí esse amor, deixa o seu like, ajuda demais a quem produz conteúdo, porque ajuda na relevância, ajuda os algoritmos a entenderem que o conteúdo é relevante, e aí o YouTube pode indicar para outras pessoas também, e aí você ajuda a gente a compartilhar esse material. Tá certo? Então, a gente falou um pouco aqui sobre o ponto de número 1 da nossa discussão hoje, que é o devedor é escravo do credor, né? A forma como, de fato, a gente acaba se tornando vulnerável para outra pessoa, para outra instituição, quando, de fato, a gente, né, se endivida. Inclusive, assim, né, claro, o mundo das finanças, né, da economia pessoal é muito complexa, muito amplo e tudo mais, mas, por exemplo, uma coisa que a gente ouve muito, assim, né, a pessoa tem um sonho da casa própria, né? E aí a pessoa pega e se endivida ao máximo para poder comprar uma casa. Não estou falando que está certo ou está errado. Vai depender de situações muito específicas, muito complexas. Mas eu só quero dar um exemplo aqui, né? A pessoa fala assim, olha, não, eu me endividei todo para comprar a casa porque antes eu estava pagando aluguel. Então eu estava dando dinheiro para outra pessoa. Mas agora que eu estou financiando, né, agora que eu devo para poder comprar minha casa, então pelo menos eu estou comprando algo que é meu. Pelo menos a casa é minha. Só que essa é uma ideia muito complicada, porque, veja, enquanto você não quitar a sua dívida com o banco, a casa não é sua. Você Exatamente. Você ficar continua 2 ou pagando 3 aluguel, pagando para o banco. o banco. Se você fica 3 meses sem pagar o banco a dívida que você tem por causa da casa, o banco vai tomar a casa de volta para ele, porque a casa é dele, até que você E vai, quite. e vai leiloar. E vai levar leilão a casa.
e vai vender a casa mais barato, e você ainda vai ficar devendo a diferença, né? Então, veja, não estou falando que, né, a gente tem dívidas necessárias, né, às vezes para comprar um carro, para comprar uma casa, mas tudo deve ser feito dentro da questão da plausibilidade, daquilo que você consegue, né, dar o próximo passo. Então, veja, Mayara, eu acho que tem pelo menos 3 aspectos que a gente pode trazer aqui, que são causas básicas e primárias para a gente se endividar, que são Sim. ignorância, ganância Sim. e algum infortúnio pessoal, alguma tragédia, alguma coisa que a gente não está esperando, né? Então, por exemplo, Exato. ignorância. O que é ignorância? Você não conhecer as coisas, como elas funcionam, como é que a economia funciona, né? Uma coisa que a gente sempre bate na tecla é quanto faz diferença aulas básicas de economia, economia doméstica, de educação financeira nas escolas, né? Porque as pessoas não têm noção de como os juros, a inflação, todas essas coisas afetam a nossa vida. E a gente, né, a gente acha, por exemplo, que quando você ganha um cartão de crédito, e nesse cartão de crédito tem um crédito lá de R$ 1.000, por exemplo, você acha que porque aquele cartão te dá um crédito de R$ 1.000, você pode sair gastando esses R$ 1.000 porque é dinheiro. E não é. E não é. Cheque especial, nada dessas coisas pertence a nós, gente. Essa é a realidade. Mas muitas Nada. vezes as pessoas usam por quê? Ignorância, não sabe como Sim. funciona. Não sabe que você vai se tornar um Exatamente. escravo do banco, do cartão de crédito, né, das faturas ali. Por quê? Porque você não sabe exatamente como isso funciona. E aí, assim, as pessoas não têm noção do que é um juro de 400% ao ano. Significa Ai, que Deus. se você pega R$ 1.000 em janeiro, em dezembro você vai estar devendo 4.000. Né? É muito pesado. É muito pesado. Assim, é uma grande pena, sinceramente falando, que nós não tenhamos tido, né? Vai ficar bem redundante mesmo. Educação financeira desde tenra idade. Pode ser que a galera da nossa geração, né? Das gerações mais antigas nunca tiveram esse tipo de conteúdo, né, como matéria escolar. Mas nunca é tarde, na verdade, para começar, né? Nunca é tarde para começar. Eu acho que, assim, essa geração de agora, eles estão mais interessados, né, em economia, em financiamento, em investimento, né, etc e tal. E assim, gente, pela internet hoje, você tem muita gente falando sobre o assunto. Sim. Muito Então, picareta, né? então tome cuidado. Não, sim, Mas muita tem gente bastante séria, muita picareta. gente que traz bastante coisa interessante, né? Sim. E tem livros também que você Sim. pode comprar, pode adquirir, ou seja, é que esse primeiro ponto que você levantou, amigo, ele já não precisa mais fazer parte da realidade de ninguém, que é a questão Sim. da ignorância, né? Agora, os outros pontos também a gente precisa trabalhar. Tem também um outro ponto que poderia ter entrado aí, que é a questão da compulsão, né? A gente se endivida por questões emocionais também, porque é compulsivo, porque é ansioso e etc, né? Talvez essas coisas você possa reduzir em ganância, né? Também, assim, Uhum. claro que ali é só uma palavra para você englobar tudo, mas, Sim, sim, assim, sim. a ignorância é algo que você nasce sem. No caso, assim, ignorância é a ausência de algo, né? Ou seja, você Uhum. falta ou você ignora certos assuntos, então você não tem a expertise, as informações necessárias para aquilo. A ganância é algo que você nasce com. É aquele Sim. grande defeito que a gente tem dentro do nosso eu pecador, da nossa natureza pecaminosa, que é querer mais do que está disponível para nós, ou fora de lugar, ou do que a gente não está acessível, e a gente vê isso na história bíblica o tempo todo, e é a nossa realidade também, né? Sabe como é que eu resumiria esses 3 pontos que você abordou? A questão da ignorância, da ganância, qual que é o terceiro que você Um abordou? infortúnio pessoal, uma tragédia, algo que aconteça Eu, fora do nosso eu, planejamento. eu descreveria com essas 3 seguintes palavras que pode ser aplicada para qualquer pecado ou tentação. De que forma que nós podemos cometer erros na vida, né? A gente pode cometer por acidente, que aí é onde você pode colocar a questão do infortúnio, certo? Uhum. A gente pode cometer por fraqueza, certo? Fraqueza, ou por natureza. Uhum. Quando o negócio é por natureza, aí é bem mais complexo, bem mais profundo, bem mais difícil, porque aí é uma coisa que já está dentro, né? Dentro. Isso.
E assim, a Bíblia adverte grandemente a gente assim sobre a questão da ganância, né? Paulo vai comparar, por exemplo, a ganância com a idolatria, porque de Uhum, fato é algo que você assim, você coloca como sua prioridade máxima e como a grande significado da sua vida, né? sim, Então, assim, o amor ao dinheiro, ele vai dizer lá em 1 Timóteo, né? O é amor a ao dinheiro é raiz. a raiz de todos os males, né? Lógico que ele não fala o dinheiro, né? Ele fala o amor ao dinheiro, que é aquela ganância, aquele foco que você tem, que você não vai ser Hum, feliz, realizado, você não vai ter sentido na sua vida enquanto você não alcançar aquele objetivo ali, né? Ter aquele tênis, aquele celular, né? Aí a pessoa sempre tem que ter aquele celular do ano, ela sempre tem que ter a melhor roupa, ela sempre tem que ter tudo, e ela acaba não se preocupando em ter essa sanidade ou esse planejamento de adquirir as coisas que ela deseja, né? Que não tem nada de errado você desejar coisas, mas quando elas se tornam o objetivo da sua vida, né? O grande foco a ser buscado acima de todas as coisas, aí você começa a querer pegar atalhos, aí você uhum. começa a querer coisas que você não está preparado para ter, e aí você junta lá com a ignorância e tudo mais, né? Então, assim, você sabe, Mayara, que o Brasil é um dos lugares no mundo onde as pessoas mais caem em esquema pirâmide, né? O que É, é o né? esquema pirâmide? São aquelas coisas que te prometem ganhos absurdos, sabe? Tipo, de novo, ignorância, ganância, né? Então, assim, a pessoa não tem noção do que é um juro composto. O que é um juro composto? É algo que você vai colocando juro sobre o juro, né? Então, Uhum. ele faz uma curva exponencial. Depois pesquisa aí algum vídeo, se você quiser, coloca aí juros compostos, o efeito dos juros compostos, para você entender mais ou menos do que eu estou falando. Então, assim, quando uma pessoa vira para você e fala assim, olha, eu consegui um esquema aqui, um investimento, que ele traz 2% ao dia. Fala assim, 2% ao dia parece interessante, né? Cara, você não tem noção do que é 2% ao dia. É muito absurdo esse número. Ou a pessoa fala assim, olha, consegui um esquema aqui que ele te consegue 25% ao mês. Cara, 25% ao mês, isso significa que daqui a, sei lá, 2, 3 anos, você vai ter mais dinheiro que toda a Europa, ou que todos os Estados Unidos. Isso É não muita. existe. É, Isso não é um existe, é absurdo. impossível. Como é que, se isso existisse, você resolveria a fome mundial. Mas as pessoas caem por quê? Ignorância, ganância, né? Elas querem enriquecer rápido e aí o enriquecimento rápido faz com que você vá atrás de coisas que você não está preparado ainda para, né, receber e aí você se bagunça todo, né? Um outro fato curioso, né? Quantas pessoas você já ouviu falar aqui no Brasil, por exemplo, que ganharam na Mega Sena ou o prêmio do BBB, né, ganharam uma soma muito grande de dinheiro? Geralmente, o que acontece alguns anos depois? Tá liso, sem nada. Está na dívida, de novo, né? Porque assumiu um padrão de vida que não estava, né, preparado. Quantos jogadores de futebol, hoje é mais difícil, né? Hoje você já tem muito mais assessoria para essas pessoas. Mas vários jogadores de futebol, por exemplo, que ganharam milhões toda a sua carreira, alguns anos depois não tem mais nada. Por quê? Porque é a ganância, gasta tudo, é a ignorância e tudo mais, né? E claro, assim, por causa disso, por que você nunca deve viver? A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas por que você nunca deve viver no limite ou acima do limite daquilo que você tem disponível para gastar? Por causa dos infortúnios pessoais. A vida é uma caixinha de Sim, surpresa, como já diria o filósofo Joseph Klimberman, né? Você sim. nunca sabe o que vai acontecer. Jesus fala numa das suas parábolas, né? Ele fala do cara que, após ele colher toda a sua seara ali, né? Todos os seus grãos ali, ele bota tudo num celeiro, aí ele fala assim, agora eu tô com a vida resolvida, né? Aí ele Pois senta é. na sua casa, toma lá um suco de laranja e relaxa e fala assim, agora eu vou me fartar porque minha vida tá resolvida, né? Aí ele fala assim, seu tolo, você não sabe que amanhã ou essa noite um ladrão vai entrar e vai roubar tudo? E aí? Ou você A pode sua alma, morrer também, né? você pode morrer. Ou ver o Covid, cara, o que o Covid fez com todo mundo? Foi. Destruiu negócios, destruiu vidas, destruiu economias, né? Você nunca sabe o que está ali na frente. Então, é por isso que a gente deve sempre ter um equilíbrio e a gente tem que ter, então, ferramentas para lidar com a ignorância, com a ganância, né? E a ganância não é simplesmente um erro ou um problema na nossa vida. A ganância é um pecado, É é um um pecado. traço de caráter que deve ser removido, né? Em vez da ganância, a gente deve viver uma vida de generosidade. Mas vai lá, o que você traz para a gente aí também? É, eu fiquei pensando em tudo que você falou e tem uma frase que é interessante, né? A gente vive entre é, a ânsia do ter e o tédio do possuir. Bem, É por isso que a Bíblia,
trabalha como como sendo, né, o fruto do Espírito, a alegria. E aí, quando você vai entender o que é essa alegria dentro do contexto bíblico ali, é justamente o contentamento. Sim. É o que Paulo fala na carta para Filipos, né? Na carta aos Filipenses, é aprender a estar satisfeito com pouco, com muito, com nada, né? É aprender a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Então, assim, tem uma frase que uma amiga minha fala e é muito real. A gratidão, ela torna o que a gente tem suficiente. Não é que é errado você correr atrás e você querer buscar ter mais. Não é esse o ponto que a gente está tratando aqui. A questão é qual é a motivação que está por trás desse obter mais. Qual é o centro desse obter mais? Eu quero obter mais porque eu quero abençoar mais, ou eu quero obter mais porque eu quero reter mais para mim, que é o caso da história que você falou que Jesus conta do cara que acumulou em celeiros e naquela mesma noite ele morreu, né? Uhum. Reteve tudo para si, guardou tudo para si E caixão não tem bolso, né? Não tem bolso e não tem gaveta, né? Não tem gaveta. Então, a gente precisa pensar um pouco nas dívidas que a gente tem, e dívida a maioria das pessoas tem, Sim. se analisar bem, porque afinal Lembrando de contas, que, assim, quem é... Só definindo aqui, né? A palavra dívida, ela traduz tanto dívida ruim quanto dívida boa. O problema não Sim, está na dívida em si, mas como a sua vida está estruturada para lidar com aquela dívida, né? Então, por exato, exemplo, exato. você vai comprar um carro e as parcelas desse carro, né, estão dentro das suas possibilidades, dentro do seu salário, e vai trazer um conforto para sua família, uma segurança, né, um bem-estar. Só que aí, assim, o brasileiro, por exemplo, ele compra o carro, ele acha que o problema é só o valor da parcela. Aí ele Se não fosse, estava contabiliza bom. estacionamento, combustível, o seguro, a limpeza, mais o IPVA, né, mais não sei o que lá, várias outras contas que você não coloca no valor. Aí você compra o carro, assume aquela dívida, e aí quando você vai ver o Manutenção. que você está gastando de manutenção, de troca disso e troca daquilo, aí você vai ver, pronto, aí você se endividou, né? Aí É você tem que... sobre isso. Então, a gente precisa pensar, né? Pensar um pouquinho nas contas que a gente faz. Se a gente for ver bem, é porque a gente é impaciente. Porque se a gente fosse um pouco mais paciente, a gente segurava um pouco mais, esperava um pouco mais para obter algumas coisas, para não precisar fazer parcela, né? Uhum. Até carro, até casa, enfim, é uma questão de um planejamento mesmo, né? Sim. Mas a gente não, a maioria de nós, né, não tem essa cultura, né? Aí para mudar o mindset leva tempo, mas não é impossível. A gente pode, ainda está em tempo da gente mudar, né? A nossa forma de se relacionar com as posses, né? Com as coisas. Assim, a questão do dinheiro, né, dos bens materiais ali, elas são um tabu muito grande nas nossas conversas, né? Porque a gente faz, de novo, a gente faz questão de separar a nossa vida. Não. A parte que tem a ver com Deus e com a igreja e com, né, minha relação com Deus, é o dízimo e a oferta, certo? Uhum. Agora, as minhas finanças pessoais não tem nada a ver com Deus. E a gente faz essa separação. Só que a forma como eu administro os recursos que Deus me deu são, sim, uma forma de adorá-lo. De novo, como você Exatamente. falou. Por quê? Porque se eu sou bem sucedido nisso, me sobra dinheiro. Se me sobra dinheiro, o que eu faço com esse dinheiro? Aí, das duas, uma. Ou eu vou viver só pro meu bel prazer, e aí eu não tenho nada a ver com Deus, ou eu vou usar esse dinheiro que me sobrou para investir em algo produtivo para o mundo, o avanço do evangelho, servir mais as pessoas, ajudar aqueles que são carentes e tudo mais. Então, assim, mas se eu estou sempre endividado, então eu não tenho como servir ninguém além de mim mesmo, porque eu tenho que me matar para poder servir mesmo. Claro, nós estamos falando aqui da situação geral das pessoas, porque nós estamos cercados pela pobreza, isso é fato. E às vezes as pessoas se endividam porque simplesmente, cara, ela não tem um trabalho adequado, ela não tem uma educação formal adequada, ela não consegue, né? A gente está falando aqui de situações onde você perde o controle das coisas, né? Então, assim, por Exato. exemplo, as pessoas não têm noção, por exemplo, de como usar um cartão de crédito. Ah, o cartão de crédito é ruim? A lição até fala, você está endividado? Quebra seus cartões de crédito. Então, no geral, sim, porque é um choque de realidade, né? Agora, por exemplo, você pode usar o cartão de crédito para parcelar coisas
que são pontuais. Então, Sim. você quer comprar um celular, está dentro da sua condição? Parcela. É melhor do que você dar o dinheiro à vista ali, porque às vezes com aquele dinheiro você consegue fazer outras coisas produtivas. Agora, Sim. não parcele compra de supermercado, não parcele gasolina, não parcele energia elétrica ou contas mensais. Por quê? Porque veja só, Mayara, eu não tenho dinheiro para abastecer o carro. Aí eu vou lá e passo no cartão de crédito e divido em 3 vezes, certo? Em 3 meses. Aí mês que vem eu Eu preciso tenho que abastecer de abastecer de novo. novo. Aí eu abasteço e divido em mais 3 vezes. Agora eu tenho 2 parcelas da gasolina para pagar por mês. Aí no mês Sim. seguinte eu faço a mesma coisa. Agora eu já tenho 3 parcelas, entendeu? Então você só está rolando a dívida, você só está aumentando. Então essa não é uma forma saudável de você lidar com as coisas. Então tudo que é bem de consumo, tudo que é recorrente, você não parcela, né? Claro, meu Deus do céu, estou sem emprego, meu filho está passando fome. Ok, é o que tem para hoje. Já esgotou todas as possibilidades, entendeu? É o que tem para hoje, mas no geral, não faça essas coisas, né? Agora, quando a pessoa está consumida pela dívida no cartão de crédito, claro, destrua, não vá para esse recurso. A gente está falando aqui quando você está estruturado, quando você está, né, saudável. Agora, por exemplo, é impressionante a diferença que faz, por exemplo, se você não consegue lidar com os gastos, pegue o seu salário, imprima todo ele, né, saque, né? Saque em dinheiro, pegue o dinheiro na sua mão e pague as coisas com o dinheiro em vez de ficar passando cartão de crédito. Você vai ver a diferença na sua mentalidade no que diz respeito a gastar o seu dinheiro. Porque no crédito você vai passando lá, 15 reais aqui, 20 reais lá, 5 ali, né? Vai lá no japonês, né? Comer um sushi e tal. Quando você vai ver, seu cartão de crédito deu R$ 1.500. Você, nossa, mas eu não gastei tudo isso. Gastou? Se você começar a somar coisa por coisa, né? E aí quando você tem o dinheiro na mão, e aí você tá dando, você tá vendo aquele dinheiro sumir da sua mão. Então você já tem uma noção melhor do que tá acontecendo, né? Então, assim, essas são algumas formas que você pode pesquisar na internet, né? Como lidar com as dívidas, como saldar suas dívidas, como trabalhar. É a primeira coisa que você tem que fazer, sair das dívidas. Se você se afundou nesse lamaçal, fuja disso e tenta resolver da maior forma possível, por causa da sua dignidade, da sua honra e principalmente porque alguém endividado é alguém que está fadado a viver para si mesmo, só para manter a cabeça de fora. E quanto mais a gente vive para nós mesmos, menos nós vivemos para o evangelho, para outras pessoas, né? Então, claro, ore a Deus, peça sabedoria divina, estude, fuja da ignorância, busque. Hoje, Mayara, o que mais tem na internet é material disponível para quem quer aprender sobre isso, né? Sim. E essa não é uma coisa mundana ou secular, isso faz parte da nossa, entre aspas, vida espiritual, né? Porque não existe essa separação no fim das contas. Se eu estou endividado, eu sou servo da minha dívida. E quanto mais servo das coisas eu sou, menos servo eu sou de Deus. De Deus, sim. A Bíblia ensina isso pra gente, né? Então, a gente precisa pedir ajuda mesmo. Tem dificuldade, pede ajuda. Agora, na hora de ser orgulhoso, né? Nem de ter vergonha, não. Pede ajuda. Às vezes, ó, não tome mal, não entenda errado o que eu vou dizer aqui. Às vezes, é melhor a gente, entre aspas, né? Pedir emprestado para alguém e ir pagando para esse alguém do que tomar emprestado de uma instituição financeira e ficar devendo para ela. Sim. Né? Às vezes. Sempre busque a forma mais sábia de você Sim. poder honrar aquelas dívidas e renegociar, Sim. né? Ou no mínimo assim, ó, você está endividado com cartão de crédito, cara, o cartão de crédito não tem como pagar. Você não pode ficar rolando dívida de cartão de crédito. Então, assim, tenta ver algo mais barato, mesmo que alguém te empreste com um juro. Esse juro já vai ser menor que o cartão de crédito. Aí você paga o cartão de crédito, e aí, filhão, acabou o cartão de crédito, não usa mais. Deixa lá enterrado. Picota. Agora, a sua dívida é com aquela pessoa. Então, assim, mas aí eu estou endividado, como é que eu vou viver minha vida? Como é que eu vou fazer as coisas que eu gosto? Não vai. Não vai ter que readequar. Você adiantou, né? Você trouxe para si coisas que você ainda não tinha, entre aspas, direito a ter. Ou, assim, ainda não estavam diante de você, né? Claro, de novo, eu não estou falando aqui para um público de uma situação, né, de dificuldade, onde a pessoa tinha que ter comida para poder sobreviver, não é isso. Estou falando assim, olha, você tem lá seu saláriozinho, né, de 1.500, 1.200, que seja, né, aí você tem lá seus negócios. Aí você assim, eu quero tal tênis. Você não tem condição de ter esse tênis. Eu quero tal celular, eu quero tal computador, eu quero um Xbox, eu quero tal coisa. Não é o momento. O seu momento é de continuar investindo, crescer, estudar, aumentar sua renda, né, e ir expandindo. Mas não, porque você quer
a ansiedade e a ganância de já ter as coisas para aparecer, para poder, né, ostentar e tudo mais, aí você começa a se endividar, começa a buscar cada vez mais coisas. E aí é um caminho assim que você vai afundando cada vez mais o seu pescoço. Então, muitas vezes, Mayara, a gente acaba entrando nessa situação pela indulgência do nosso próprio eu. Sim. Por querer servir ao nosso próprio eu, ao invés de usar o nosso próprio eu para servir os outros, né? Então, perceba o quanto isso está ligado com a nossa, entre aspas, eu detesto essa expressão, mas com a nossa vida espiritual. Não existe essa separação, né? Os meus recursos são também quem eu sou, né? E quando as pessoas olham para mim e vejam assim, nossa, o cara é endividado, irresponsável com as finanças, o que ele vai pensar de mim como um cristão? Pois é, que moral que tem para falar qualquer coisa, né? Realmente. Ele deve todo mundo. Tem até um vídeo, não sei se é a Márcia, alguma coisa assim da Márcia, ela dizia que era cristã e ela devia todo mundo. Aí uma mulher pega e enfrenta ela na rua e começa a falar assim, Márcia, você está me devendo? Não, eu sou de Jesus, não sei o que lá. É muito engraçado, pesquisa depois, assim, dívida da Márcia. Tá, eu vou procurar depois. Mas ela falou assim, não, eu sou cristã. Você é cristã nada. Você fala que honra a Deus, mas você deve todo mundo aqui do bairro. Eu falo assim, cara, que cristão é esse? Né? Fala que honra a Deus, mas, de novo, pegou emprestado com todo mundo, deu calote em todo mundo, isso não é ser cristão. Né? E às vezes você é forçado a fazer essas coisas, por quê? Porque você perdeu o controle da sua vida, né? Então, de novo, mordomia, a gente fez essa temporada alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, e o título da temporada era Mordomia 360 graus. Por quê? Sim. Porque é o todo, engloba toda a nossa vida, e claro, a forma como eu lido com as minhas finanças, a forma como eu lido, de novo, com os recursos que Deus colocou à minha disposição, dizem também o tipo de Deus que eu adoro e o tipo de vida espiritual que eu vivo, né, Mara? É isso mesmo. Então que Deus nos ajude, né? Ele deu conselhos, ele deixou coisas na palavra. Hoje tem profissionais, né? Que não sejam charlatães no caso, né? Tem bons profissionais que estão aí para orientar, instruir sobre isso. E que se a ganância, né, é um pecado, né? O que a Bíblia fala que a gente tem que fazer com os nossos pecados? A gente tem que confessar. E aí Deus vai dar poder para a gente ser transformado. Mas a gente tem que admitir, né, que é ganancioso, que é mesquinho, que precisa muito da transformação, precisa muito de ajuda. Enfim, a gente, né, foi profundo que nem um pires aqui nesse negócio, porque nós vasto e profundo. Vasto como o oceano com a profundidade de um pires. Exatamente, né, na conta-gotas ali. Assim, o objetivo desse programa aqui não é te explicar como sair das dívidas, né? A gente só falou aqui um pouco sobre isso e, mais uma vez, hoje o YouTube, a internet está cheio de artigos, de aulas, de material sobre isso. E, claro, a Bíblia fala da questão, né, digamos assim, mais voltada à nossa relação com Deus e com o próximo e tudo mais, como é que a ganância vai nos matando, o egoísmo vai nos matando, né, o egoísmo também é o lado oposto da ganância para o mal, né, a ganância é o querer tudo que está além de mim, o egoísmo é o querer tudo que está comigo, só para mim, né, nunca expandir. E Deus nos chamou para sermos generosos, para abençoarmos os outros, então essa é a vida que a gente deve buscar. Tá certo? Então, aliado aí ao seu conhecimento bíblico, ao seu estudo da palavra junto, use também as ferramentas que Deus, pela sua graça comum, digamos assim, espalhou pelo mundo. As pessoas têm sabedoria em outras áreas e a gente deve buscar também essas coisas, então estude, se prepare cada vez mais, né? Nosso objetivo aqui não é ser um curso de finanças, nem isso, né? A gente só está falando desse ponto, porque ele é englobado aqui dentro da lição. A própria Novo Tempo mesmo, ela fez recentemente um novo estudo sobre esse assunto. E ele é bem bom, né? Então, lá você, né, quem tem acesso a Novo Tempo, lá você pode ter um material, se eu não me engano, é Educação Financeira à Luz da Bíblia. Legal. Então, assim, é um material bem bom e que pode te dar um norte, um ponto de partida por onde, né? Um ponto de partida, né? De como começar a se educar financeiramente para poder passar a ter saúde financeiramente, né? Muito bem. Mayara, muito obrigado aí por nos deixar em dívida para com você. Só o amor que devemos uns para com os outros, meu amigo. Amém, é isso aí. E que esse conselho de Paulo seja também para todos vocês, para todos nós, né? Não deva nada a ninguém, a não ser o amor que devemos uns para com os outros, né? Porque amando o próximo,
é a forma da gente adorar, de fato, a Deus, né? Isso é a mordomia 360, isso é, de fato, sermos administradores fiéis em cada detalhe, em cada etapa da nossa vida. Que Deus te abençoe, a gente se vê na semana que vem para continuar um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado mais uma vez, Mayara, um forte Tamo abraço para junto. todos vocês, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.